decisão dele ficou pronta hoje. É, eu acho que ela vai lá para dar baixa na carteira, né, de trabalho e tal. Eu falei pra ela que eu precisava dela levar a carteira. É, ela tá com criança pequena, né, passando necessidade. Complicado. Tem 3 crianças. Pronto, depois passa o contato aí, inbox aí, que a gente vai tentar conseguir uma cesta básica para essa família. É, eu falei, né, eu vou passar depois ali o contato. Cesta básica eu mesmo falei que ia ajudar, sabe? Mas eu acho que quanto melhor, porque ela tá passando muita necessidade, 2, 3 crianças. Não, beleza. E eles demitiram ela porque ela cuidava de um idoso junto com o marido que era acamado. E aí, como faleceu o marido, o idoso estava tendo um piripaque, aí ela foi demitida. Desligada, galera. Então, vamos lá, começar a coisa boa. Aqui está gravando. A gente vai falar hoje sobre direito empresarial. Se vocês pegarem o roteiro, se vocês não tiverem, vou compartilhar aqui, vamos ver. Eu peguei o nosso roteiro de estudo, gente. Eu estou cumprindo ele. Eu já passei com vocês, como a gente vai ter agora um pouco mais, né? Eu peguei o roteiro de estudo lá nosso, aquele das matérias que caem mais, sabe? Da primeira página. A gente passou um pouco já por quase todas as disciplinas. E agora a gente vai entrar em direito empresarial, porque direito empresarial cai em 5 questões. Aí, eu tenho gente entrando aqui, eu tô fazendo teste, tá, gente, na live do Instagram aqui, para ver áudio, imagem, para minhas outras lives de previdenciário. Alguém aí já advoga? Não, vocês não estão advogando ainda, né? O Miller é servidor Marajá e a Alice trabalha aí na iniciativa privada aí, dona e proprietária do estabelecimento dela. Meu sonho. Dona e proprietária de todo o dinheiro lá. Enfim, a gente está fazendo, eu vou dar um print aqui, que às vezes eu tenho medo de compartilhar e nosso sistema aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que não vai acontecer. Para vocês verem o que eu estou fazendo. Estou seguindo o roteiro que eu passei para vocês. Olha lá, no WhatsApp eu mandei. O roteiro de estudos nosso, que cai ética, 8 questões, direito civil, 7 questões, processo civil, 7 questões, direito constitucional, 7 questões, direito administrativo, 6 questões, direito penal, 6 questões, processual penal, 6, direito do trabalho, 6, processo do trabalho, 5, tributário, 5 e empresarial, 5. O restante são 2 questões, que é filosofia do direito, ou consumidor e etc. Então, a gente tem que ser inteligente, estudar o que é fácil e cai mais. Ética, direito do trabalho e processual do trabalho, que só os dois juntos aí vai dar 11 questões. Direito penal e processual penal vai dar 12, as duas áreas juntos, mais ou menos. Então, assim, é interessante a gente seguir o cronograma, inclusive, para estudar, porque vai facilitar a vida. Então, hoje a gente vai ver o quê? Direito empresarial. Vocês têm o livro, né? Quem não tem o livro é o Leonardo, o livro de resolução de questões lá. Eu peguei lá no início, no sumário, direito empresarial nosso. Cadê? Deixa eu ver, que eu pedi para ela digitalizar as páginas, mas agora... Do trabalho... 295... Começa a página do nosso livro lá, de Teoria Geral do Direito Empresarial. Certo? Estão com o livro aberto com o Vademecum, né? Sim. Então, beleza. Então, a gente vai hoje... Eu consegui um material... Eu enviei o material inteiro para vocês, porque, assim, o material é trabalho intelectual de outra escola e tudo mais, então eu acho deselegante, sabe, enviar um negócio. Isso aqui é da FGV, que é bem legal, só para a gente introduzir essa teoria geral do direito empresarial na nossa cabecinha e já direto para as questões, resolver questões, tá bom? Certo? Croves. Vocês tiveram direito empresarial no final do semestre da faculdade ou mais no meio, no início, lembram? Eu tive no início. No meio? No meio. E era blend. Ah, blend, que é tipo... Não, cada 15 dias. É pouca coisa, né? Pouca gente. Então tá. Ali, vamos lá direto no material nosso lá. Fases do direito comercial, teoria geral do direito empresarial.
que é a página, né, 295, que é o início, depois vai para as sociedades. Direito empresarial, gente, é aquela parte que trata de títulos de crédito, de recuperação judicial, falência, direito societário, quando é LTDA, quando é MEI, quando é fundações, etc. Isso que é o direito empresarial em si. Quando a gente, o que é uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, essas coisas. Isso aí é o tratativa que a gente tem do direito empresarial no direito, né, nos estudos nossos. A gente vai tentar ver aqui agora. Se vocês olharem no livro, olha que legal que ele é. Ele é separado só por sociedades. Eu estou lendo no sumário do nosso livro de resolução de questão ali. Teoria geral do direito empresarial, sociedades, títulos de crédito, falência, recuperação de empresas e liquidação extrajudicial, contratos empresariais e propriedade industrial. Então, os temas recorrentes na OAB. Então, para que a gente vai estudar todo o direito empresarial? Vamos estudar em cima das questões. Em cima das questões que a gente vai ganhar tempo. Deixa eu ver no material aqui o que... Nossa, esse material é completo demais. Eu quero ver se eu acho alguma coisa interessante. Ah, do empresário individual aqui, ó. Começou já falando, ótimo. Ah, alguém entrou que eu estou ouvindo aqui na treia. Zildinei! Todo mundo. A Zildinei foi lá no escritório. Alice mandou mensagem no WhatsApp, mas eu não vi o Alice, porque eu estou no WhatsApp web. Vou falar aqui, ó. Zildinei, boa noite. A gente está no material, tá, Zildinei, que eu mandei lá no e-mail. Se você não mandou, pede para mandar no WhatsApp aí, a galera. Manda rapidinho. Recebeu, Zildinei? O Zildinei falou que estava no médico. Tá tudo bem, Zildinei? Terra chamando. Ela já deve estar entrando, a gente deve ter chegado em casa e colocado no celular. Vamos lá, página 3. Vamos contextualizar de forma geral, para depois a gente entrar nas questões de em si. Porque se eu ficar explicando o material inteiro, vai muito mais que 1 hora, tá? Não é o meu objetivo aqui explicar material, mas questão. Vocês lembram que o direito empresarial nasceu do direito comercial? Existiu o antigo Código de Direito Comercial, que ele foi revogado, e depois entrou essa parte do direito empresarial, na parte histórica. Então, na página 3 do material de vocês aí, está falando isso. O Código Comercial é de 1850, que ele seguiu as regras lá do Código Napoleônico, ou seja, a nossa primeira fase do direito comercial foi objetiva, com base na teoria dos atos do comércio. Aí, em 2002, segue a orientação italiana, o Código Civil nosso, teoria da empresa e teoria subjetiva. Zildinei, deixa eu ver no WhatsApp aqui, você está conversando com a gente aqui? Tá vendo? Alguém dá um alô para a Zildinei aí se estiver no WhatsApp, tá, galera? Porque eu estou atendendo vocês aí. Então, é o seguinte, porque eu quero saber se ela está me ouvindo, né? Assim como vocês, lá tem o material. Manda lá no grupo ou no privado. Zildinei, tá tudo bem? Tudo bem, eu tenho material e eu estou ouvindo. Obrigada, Zildinei, eu te amo. Yes! Feedback é muito bom. Hoje eu meditei, eu tô 300 assim, ó, por hora hoje. Ó. Vocês vão aprender tudo isso aqui, vai cair na OAB. Amém? Amém. Amém. Deixa eu lá, ó. Então tá, não vocês estão entendendo. Eu vou só contextualizar para vocês. Que bom te ver, Zildinei. Olha que pessoa com cabelo escovado. Ai, que bom ver vocês também. Tá todo mundo bem, só o Miller que ainda tá em isolamento. Feliz em estar participando com vocês. Que bom, Zildinei, que você voltou. Zildinei passou por uns contratempos pessoais, mas já tá aí de novo. A gente trupica, mas não cai. Sim, Exatamente. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, se tiver que chorar, a gente chora, a gente continua tudo de novo. Não dá nada não, a gente é humano. E vamos que vamos. Verdade. Eu vou abrir para estudar junto com a gente depois, para mais alunos, tá, gente? Mas eu não vou atender mais que 10. Só para vocês saberem. Se alguém mais quiser entrar,
Aí eu consigo ajudar todo mundo e a gente vai rateando, entendeu? Mas mais que 10 eu não consigo atender. É humanamente, né, ainda impossível. Então, vamos lá, ó. A gente vai ver que antes era o Código Comercial. Vocês precisam ter isso em mente, porque isso cai dentro do direito empresarial. E depois teve o Código Civil de 2002. Vocês lembram que lá o de Código de 1900 alguma coisa tinha um Código Civil. Ele foi revogado pelo de 2002. O Código Comercial nosso, ele foi sendo recepcionado e criado com o decorrer da história, para poder regulamentar o que... Olha ali embaixo, na página nossa 4, ali. Pelo caput do artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, ali é a leitura do artigo 966 do Código Civil, que fala da característica do empresário. Só que isso já é direito empresarial. Só para vocês entenderem, tudo tem que sair da Constituição, saiu do Código Civil, mas hoje a gente tem, né, se a gente procurar no nosso vadimeco, existem leis específicas, a lei do cheque, a lei da duplicata, porque são leis esparsas que regulam o direito empresarial. São os negócios, resumindo, tá? Direito civil. Ali embaixo, vamos destrinchar o conceito melhor para entender. É só 5, 10 minutos disso daqui para a gente já começar com o exercício. Profissionalmente, exercer a atividade de forma profissional tem relação com habitualidade. Uma pessoa que distribui doces de São Cosme e Damião não pode ser considerada profissional do ramo de doces, pois o faz esporadicamente, ao contrário de uma pessoa que faz bolos e festas e vive disso. B de bola, atividade. É sinônimo de empresa. Empresa é atividade não local físico, onde esta é desenvolvida. Não é sujeito de direitos. Não tem personalidade jurídica. A empresa é objeto de direitos. Econômica. O empresário visa o lucro. A atividade empresarial pode até não ser lucrativa em determinado momento, mas tem que almejar o lucro. Organizada. É uma atividade que conjuga os 4 fatores de produção capitalista, mão de obra, insumos, capital, tecnologia. O empresário dispõe de 4 fatores da forma que melhor lhe convém, da forma mais conveniente para desenvolver a sua atividade e sua empresa. Da forma mais conveniente. Se a forma de exercer determinada atividade for organizada, esta diante de um empresário. Oi, Jonathan, estou testando aqui se está bom a imagem e a localização da câmera. Aqui é a galerinha da OAB, beleza? Mentorados. Você só dá um joinha aí, que eu tô com um gestor de internet, né? Ele tá me ajudando nessa parte que eu não sou expert, que é o Instagram. Para melhorar para vocês a comunicação. Tá muito bom. Viu? Aprendi! Tchau. Ficou bom o que ele falou. Beleza, então tá. Eu já fiz várias lives e não tava bom. Agora tá ficando bom, então pronto. É nóis, Queiroz. Então tá. Então é isso aqui. Olha que legal esse desenho do Código Civil que tem aí no material de vocês aí no arquivo. Empresário é pessoa física, que é a mesma coisa. Empresário individual, lembra o MEI, por exemplo. Empresário, pessoa jurídica, EIRELI. A empresa EIRELI, ela não existe há muito tempo, tá? É bom que, como eu vou explicando, eu vou lembrando para vocês, vocês vão até me ajudando. Quando é MEI, a responsabilidade ela se mistura. Se, por exemplo, um MEI tiver alguma dívida da empresa, pode pegar o patrimônio dele pessoa física, MEI. Quando a gente transforma numa EIRELI, ele tem essa responsabilidade dividida, né? As cotas partes ali da pessoa jurídica, é só aquilo ali que tem que dar conta de dívidas, ativos e passivos da empresa. Não pode pegar o patrimônio do sócio, exceto se estiver dilapidando o patrimônio. Só para vocês entenderem a diferença entre... Oi, gente, que está entrando aí. É só o teste aqui com a galerinha da live, que eu vou começar a destruir nas lives nesse Instagram. Boa noite. Então, até aqui tudo bem? Claro, galera? Sim. Então, Sim. atividade. Então, a empresa visa lucro, pessoa física, jurídica,
São os quesitos que a gente colocou ali. Tem que ser profissional, organizada. Da onde que a gente leu isso? Do 966, que é do nosso Código Civil. Então, o Código Comercial ele foi revogado e foi recepcionado pelo Código Civil. Agora a gente vai direto para a questão, gente. Esse material da FGV tá top, hein? Vocês lerem ele assim, vão... Tá tudo top, mas vamos para a questão, porque questão que dá igual a questão resolução positiva, né? Alguém fez simulado? Você fez simulados, Ildinei, de novo? Alice, quero que vocês façam simulados. Oi, Fer. Próxima live é com a Fernanda, que entrou ali, hein? Aqui é com meus alunos. Ali a Fer é advogada, já. Vocês serão advogados. Amém. Amém. O único concorrente é você. E a gente vai tirar 40. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ter o nome de Zildinei, igual eu falei pro Miller. Em nome de Jesus, eu falei, em nome de Zildinei, Alice Miller. Aprovados no 33º exame da OAB. Vocês sabem que é o 33º, gente? Olha o número. É gratidão. Que lindo esse número. Não é? Por isso que o valor do curso é esse, o valor de tudo que a gente coloca é 33 ou 333. E agora é o 33º exame da OAB. A gente vai passar. Eu falo assim porque eu tô aí ajudando vocês. Aí vocês fazem a parte de vocês, a tarefa de casa. Né? Porque chuva cai do céu, mas não é todo dia, então tem que se dedicar. Vamos lá. Quem tiver com o código aberto aí, vai abrir no Código Civil 974 do Código Civil. Parágrafo 3º. Todo mundo está com o Vadimeco? Sim. Então tá, beleza. 994? Isso é 974. Miller, você lê a questão. Sim. A Alice vai ler a resposta e a Zildinei vai ler o artigo 974, parágrafo 3º. Então, vai lá, o Miller, lê a questão. Álvares Florence. Álvares Florence. Eu não estou ouvindo, Miller. Peraí, vou ler mais alto. Agora sim. Manda a fofinha parar de latir. Manda um osso para ela, tadinha. Mas não é a minha que tá latindo, não. Então tá latindo. É aqui, na minha casa. Eu tô falando que é os cachorros do Miller. Desculpa, Miller. A Nina às vezes late aqui, tá tudo bem. Os meus aqui tem 13. Tem 13 filhotes. Aí sim, lacrou, minha filha, hein? Eu já tenho 10 animais aqui, já acho que é muito. Então vai. Lê aí, por favor, Miller. Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você, como advogado, para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos Limitada, cujo capital social se encontra integralizado, apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto. Você respondeu que alternativa A, é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. Alternativa B, não é permitida a participação de menor absoluta ou relativamente incapaz em sociedade, exceto nos tipos de sociedade por ações. Alternativa C, não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa morte. Letra D. A D é correta, tá? Lê prestando atenção no artigo, porque essa D é a correta. Então, lê com calma. Vamos lá. Incapacidade. Lê. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele.
Exatamente. Então, você entendeu a pergunta, Miller? Eu vou fazer vocês raciocinar, vou pegar no pé. É um menor que não tem capacidade, né, Você entendeu? postulatória, né, mas ele pode fazer parte. Posso, claro. Pode ou não, né, integrar, né, Oi? se ele pode ou não assumir as cotas do pai, né? Travou? Tá travando. Travou? Exato. Aberto. Tá, então vai lá. Ó, eu vou ler a questão, a pergunta, vou fazer vocês entenderem direito, aí a Alice vai ler a resposta. Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você como advogado para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária. Aí ele quer saber se pode ou não. Beleza? Certo. Sim, senhor, estão ouvindo? Sim. Então tá. Alice, lê a resposta. A participação do incapaz em sociedade empresária é permitida e regulada pelo artigo 974, inciso 3 do Código Civil, que estabelece as seguintes condições para a entrada da pessoa incapaz no quadro social. E o capital social deve estar totalmente integralizado. 2. O sócio incapaz não pode ter poderes de administração. E 3. Deve estar devidamente representado ou assistido. Zildinei, leu o artigo 974, parágrafo 3º, apesar que é a mesma coisa, mas lê. 974, parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendido de forma conjunta os seguintes pressupostos. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Exatamente isso. Então, a D, é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício de administração da sociedade por ele. Então, ele tem que estar representado ou assistido, relativamente capaz. Ele não pode, se a pessoa é relativamente capaz, ela não tem capacidade de ser parte em um contrato, de ser parte num processo, ela é relativamente incapaz, não importa a situação. Só vai poder se tiver devidamente representado ou assistido, representante legal dele, ou um tutor, ou no caso um tutor, se for, né, se não for o pai e a mãe. É isso. Ele pode. Aprendemos isso agora ou não? Sim. Sim. Vocês sabiam disso? Não. Não. Tá vendo? Deixa eu ver ali. Bastante ser assistido no instrumento, alteração contratual. A diferença ali, para não cair na pegadinha A, fala que é permitido o ingresso dele na sociedade, bastando que o pai assista ele no instrumento de alteração contratual. Então, apenas o representante fazer essa deixa não é suficiente. Tem que constar, ali é permitido o ingresso relativamente incapaz, desde que seja assistido no instrumento de alteração, devendo constar a proibição do exercício da administração da sociedade por ele. Então, além dele constar lá na alteração contratual, o relativamente incapaz, ele precisa ter a vedação dele administrar a empresa. Certo? E tá no artigo que a gente leu também, 974. Ele não pode ter esse tipo de poder. Bom? Vamos para o próximo.
dúvidas? Não temos, então bora. Alice, quer ler a pergunta do Roberto? Aí vamos trocar a moeda aqui, vamos ver. Zildinei, você vai ler o artigo 966 do Código Civil, o Miller, as respostas. Alice, a questão. Lê a questão, Alice. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites da internet e um profissional de marketing para divulgar a sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a alternativa correta. Letra A. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de falta tanto de profissionalismo do seu titular quanto de produção de bens. Letra B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviço não ser um ato de empresa. C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial. D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independentemente do registro na junta comercial. Beleza. A D é a correta, de dado. O Roberto, você entendeu a pergunta? Ele quer saber ali. Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia, renovando suas estratégias de fidelização. Considerando a descrição da atividade econômica na área correta, a atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independente do registro na junta comercial. É a D de dado. A resposta é no 966. Vê lá, Zidnei, 966. 966. Da caracterização e da inscrição, artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, ele não fala, né, que precisa ter o registro na junta comercial para você ser considerado empresário. Vamos ler agora a resposta inteira, Miller. A, porque está incorreta. B, porque está incorreta. C e D, porque está correta, com calma. Lê lá. A, incorreta. Porque Roberto é profissional, por quê? Inciso primeiro, ele exerce atividade com habitualidade. Segundo, ele exerce atividade em nome próprio. Terceiro, possui monopólio de Não estou ouvindo, Miller. Alguém está ouvindo o Miller? Não. Eu também não. Vou falar mais alto. Estão ouvindo? Fala, o Ronaldo estava falando antes. Sim. A letra A está Pode falar, Miller, vamos lá. Estava dando interferência aqui. Primeiro, porque ele exerce atividade com habitualidade. Segundo, ele exerce atividade em nome próprio. Terceiro, possui monopólio de informações sobre a atividade em relação aos clientes. Isto é, conhece o negócio em detalhes, que não são acessíveis às pessoas que não se dedicam ao mesmo ramo. Além disso, a atividade empresária não se resume à produção de bens, estando a prestação de serviços abrangida pela parte final do artigo 966 do Código Civil. A letra B está incorreta porque, conforme mencionado na parte final
do comentário anterior. A letra C está incorreta, ainda que ausente o registro, a atividade é empresária. O registro é condição de sua regularidade, não de caracterização do empresário. Por fim, a letra D está correta, conforme o comentário da alternativa anterior. Direito empresarial é um direito um tanto mais técnico, igual direito administrativo e tributário, sabe? Os conceitos, eles são bem definidos para vocês entenderem o que é atividade econômica, o que é empresário, o que uma coisa tem a ver com a outra, e essa questão, ela misturou tudo. A D de dado é correta, porque a atividade pode ser considerada empresa, e seu titular é empresário, independente do registro na junta comercial, está lá no artigo 966. É isso, a atividade dele, que é a atividade, Roberto desligou do emprego, investir na construção de hospedagem, contratou arquiteto para mobiliar, deu curso de hotelaria, ele também contratou o desenvolvedor de sites da pousada, dedica-se exclusivamente à pousada. Então, aqui no exercício diz isso, que a atividade pode ser considerada empresa e seu titular é empresário, independente do registro. Na junta, por quê? Porque não precisa, segundo o artigo 966, ter o registro na junta comercial para ser empresário. Certo? Certo, vocês têm que ler bastante direito empresarial, 5 questões, mas 5 questões, gente, é bastante coisa. A gente não está estudando o conteúdo em si do direito material, direto questão. Então, vamos para outra ali. Que é bem diferente do que a gente estava vendo até agora. É um pouquinho mais complexo, eu considero, sabe? Mas pegar o fio da meada, consegue acertar. Pelo menos umas 2 de direito empresarial. Não precisa acertar 5 na prova. Se cai 5, acerta 2, acerta 10, acerta 7 de ética, e vai indo. E vai somando para dar os 40. Agora, da Maria. Quem vai ler a Maria? Alice? A Zildinei não leu. Quem não leu ainda? Zildinei. Zildinei, você pode ler? Tira o seu mudo. O microfone dela tá no mudo. Ela tem que tirar do mudo. Oi. 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 Maria. Empresária individual teve sua indicação decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabe-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria. Assinale a alternativa correta. A. É impossível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do... Possível, eu acho que eu ouvi possível. Não, eu falei possível. É possível a concessão de autorização judicial. Opa. Continua, tá certinho. Para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário. Este nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai e curador, promover a liquidação do seu estabelecimento. C. É impossível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém fica sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. Ok. Alice, lê lá as respostas, a gente vai explicar. Aqui está falando que a Maria era sócia, teve que interditar ela.
Enfim, vamos continuar. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada. Ela foi interditada por algum motivo, a pedido do pai dela, em razão de causa permanente que impede de exprimir vontade de seus atos de vida civil. Então, ela foi interditada, e aí quer saber o que vai acontecer aí com a... Possivelmente. A resposta correta é a de amor. Alice, você vai ler o artigo ali 974 e a resposta para nós. Eu vou só ler a resposta correta de novo e a gente vai para lá. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Essa é a correta. Vamos lá para a resposta, por favor, Liz. A, B e C. O empresário acometido de incapacidade poderá continuar a empresa com autorização judicial, devendo ser representado ou assistido. Contudo, se o seu representante ou assistente for pessoa impedida de exercer a empresa, deverá nomear gerente ad referendo do juiz que concedeu a autorização. Artigo 974 do Código Civil. Correta, portanto, a alternativa A. D, incorreta, os bens estão a acervo da empresa não ficam sujeitos ao seu resultado. Artigo 974, inciso 2 do Código Civil. Lê pra gente o artigo 974, vamos ler ele inteiro que fala dessa parte aí, que a gente precisa entender isso aí. Não podemos ter dúvidas sobre essa parte de interdição aí. 974. Vai ler do caput até o parágrafo 3º, tá? Para completo ele. Tá, 974. Poderá o incapaz... Vai ler, abre aí, depois eu vou mostrar outra coisa. Poderá... Eu tô ficando mais rápida no código, graças a Deus. Poderá o empresário... Na hora que você nem tá estudando, Alice, na hora que você estudar, você vai virar o Flash, mano. Eu ficava 1 hora, gente, quando eu comecei esse curso, sem mentira. Eu ficava 1000 tempo perdido, igual segue em tiroteio. Agora eu já sei mais ou menos onde fica. Você viu? Que bom. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz por seus pais ou pelo autor de herança. Inciso 1. Nos casos desse artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz. Ouvidos pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Inciso 2. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição. Devendo tais fatos desde que estranho ao acervo daquela. Isso. Devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Inciso 3. O registro público de empresas mercantis. Parágrafo 3. Terceiro. O inciso público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolvam sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta. Os seguintes... Inciso 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Inciso 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. Inciso 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. A gente aprendeu... Se vocês olharem ali no 966, dá uma olhada antes, ó. Direito da empresa. Título 1, do empresário. Capítulo 1, da caracterização e inscrição. Então, esse daqui são os artigos que falam da parte do direito empresarial, a partir de 966 do Código Civil. Tá? Dá uma volta para trás os artigos, só para você ver ali o título. Da capacidade. Direito empresarial tá aí. Tá? Nessa sequência, se vocês forem ler, ó, por exemplo,
972, discapacidade. 981, da sociedade. 986, da sociedade em comum. 991, sociedade em conta de participação. Sociedade simples, 997. E vai indo. Direito empresarial está tudo aqui. Comandita simples. Limitada. Nossa senhora, isso aqui eu estudei há 20 anos atrás. Ou seja, gente, tá tudo aí no vai de reto de vocês. Sequência do pente, igual fala a musiquinha, tá aí, só seguir. Vamos voltar lá, Alice, só pra gente voltar a ler. A resposta nessa situação, você leu 974, né? É isso? Uhum. Estava falando lá por que a alternativa A de América é correta. O pessoal rindo ali, o Luciano, né? É possível concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, que foi interditada, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Está vendo ali? A pergunta está falando no enunciado que o José, em razão de causa permanente que impede de exprimir a vontade para seus atos da vida civil. Maria, empresária individual, teve a interdição decretada pelo seu pai José, em razão dele, permanentemente, né, permanentemente, ela está impossibilitada dos atos da vida civil. Sabendo que José é servidor público federal, nativo, dele. curador de Maria. Então, a gente aprendeu o quê? Que servidor público federal, ele é impedido, deve estar escrito ali que a gente deixou comer barriga, de representar a empresa. Por isso que ele teve que determinar que um dos gerentes deles administrasse os bens e patrimônio da empresa. O empresário acometido de incapacidade pode continuar a empresa com autorização judicial. Ok, a empresa está... A Maria foi interditada, devendo ser representada ou assistida. A diferença entre representação e assistido, gente, representa adulto. O menor a gente assiste. Esse aqui é o termo. Curatela é para adulto, tutela é para menor, né, de 18 anos ou criança, etc. e tal. Contudo, se o representante ou assistente for pessoa impedida de exercer a empresa, deve nomear gerente do juiz que concedeu a autorização. Então é isso. Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, eu estou falando, que é uma matéria diferente. Uhum. Sério? Estou vendo aqui, capital social. Beleza, então tá claro. Pega o Vadimeco também aí, Luciano, já que você está aí, online. Um firme e forte ali, guerreiro, insistente das lives. Vamos lá, quem que vai ler o próximo? Vai voltar para o Miller? Já, sim. O Miller, fala perto do coisa aí pra gente. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário. A gente vai aprender na prática e vai tirar da onde? No 966. Vai ler de novo, até decorar, até memorizar, fazer parte do coração de vocês. Então vai, lê lá, hein? 966. O correto é o C de casa, tenha em mente isso. Leia. A empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa. Pessoa natural ou jurídica, com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. Está totalmente errado. Letra B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual de até R$100 mil. Totalmente errado também. Letra C, que é a correta. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens e de serviços. Empresário é o titular da empresa, que a exerce em caráter profissional. B. Empresa é a repartição profissional dos atos de comércio ou mercancia. Empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Então, a resposta, só para a gente entender bem, parece que tudo é a mesma coisa, o Miller falou que ele entendeu com clareza, porque não é.
Sim. A C de casa é a correta. Empresa é atividade econômica, a gente leu no começo, organizada para produção e circulação de bens ou serviços. Empresário é quem exerce profissionalmente a atividade, é a pessoa física. Vocês conseguem ver a diferença ali? Olha a C, como é igualzinha. C, empresa é atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Empresário é o titular da empresa. As outras questões, elas estão confundindo os conceitos e trocando. Ficou claro isso na interpretação? Sim. É normal, a primeira Sim. vez que a gente olhar esse tipo de questão, achar que é a mesma coisa, mas presta atenção. Empresa é a atividade, empresa é o lugar físico. O empresário é a pessoa, né? É o lugar físico, local. O empresário não, é a pessoa física. Uhum. O CNPJ, quando você tira lá do site da Receita, não tem lá atividade econômica, vocês que já devem ter tirado. Sim. É da empresa. Então, a empresa é a atividade econômica organizada. O empresário é o titular. Tem lá os sócios dentro do contrato social, se for uma LTDA, ou não importa a modalidade. Então, o empresário é o titular da empresa. A empresa só existe por causa dos sócios, mas é diferente. Então, tentem enxergar isso aqui na questão, porque eles adoram confundir a cabeça dos Na verdade, alunos. é a definição do 966, né? É cópia do 966. Gente, a OAB é cópia de artigo. A gente só precisa estar ligado na interpretação de texto, porque a gente não é memorex. Exato. Beleza, vai lá na próxima, então. Alfredo Chaves, quem vai ler? Pode ser a Zildinei agora ou a Alice? Alice. Aos vai. Você quer ler, Alice? Leia, então, Alfredo Chaves. Depois a Zildinei. Chaves. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional a atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. B. Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. C. Alfredo Chaves é empresário independentemente da falta de inscrição na junta comercial. D. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Tá, essa aqui eu tenho... Gente, valeu aí quem tá entrando, aqui é teste, tá? Nossa live, um beijinho. Aqui, vocês entenderam que a C é correta? De novo, a mesma questão, só mudou o nome da pessoa, do empresário. Alfredo Chaves é empresário? Independente da falta de inscrição na junta comercial. A gente já leu isso em algum lugar. Na primeira questão, tá. É isso aí. E aí, João, depois dá o feedback se está ouvindo bem, se está vendo bem, é teste, para ver se está boa saindo a live aqui com a galerinha, tá? Eu vou te chamar para fazer live de novo comigo, João Gabriel. Então, vamos lá, galera. Então, beleza. A gente nem vai precisar ler a resposta, Miller, do 966 de novo, porque aqui estava achando que vocês não sabem ainda o que é. O 966, no parágrafo único, ele fala que não é empresário. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. Totalmente divergente dessa resposta. Exatamente. Aqui está falando que exerce... olha ali. Atividade intelectual. Essa questão, acho que... Dispõe o parágrafo único, no 966, que a atividade de natureza científica, literária ou artística não é considerada empresária, salvo se constituir elemento da empresa. Como o enunciado nos dá expressamente esse dado, é certo que Alfredo é empresário, independente da inscrição na junta comercial. Enquanto não o fizer, será considerado empresário irregular, mas ainda assim empresário, pois sua classificação decorre do exercício da atividade.
Então, o Alfredo, ele é empresário, porque exerce atividade. O que a gente falou lá, ele é empresário. Salvo sim, né? Você tá falando comigo, Miller, ou tá olhando aí de outra coisa? Não, eu tô lendo aqui e falando. Mas é verdade, tá certo. Então, resumindo, ó, a gente podia, a resposta D e a C poderiam ser as corretas, entende? Valeu? A gente poderia ver qual das duas ali. A correta é a C, ele é empresário independente da falta de inscrição na junta comercial. Ele seria o empresário irregular, mas continuaria sendo empresário. Vocês entenderam isso? Verdade. Sim, né? Sim. E ele, a D não tem nada a ver. Olha só a D, vocês marcassem a letra D, eu ia dar uma tijolada na cabeça. Alfredo é empresário porque exerce atividade não organizada. Qual que é a característica de empresário? Ser organizado. Então, ele está falando nada a ver o que é. Então, bateu o olho numa questão que é correta, não fiquem quebrando a cabeça com questões que são pegadinha. Marca aquela questão e tchau, passa para a próxima. Tá bom? Alright? Certo? Deixa eu ver quanto a gente tem porcentagem aqui de bateria. Ô, misericórdia. Deixa eu colocar o carregador aqui para a gente ler mais uma questão, senão a gente vai já pagar, que eu esqueci que eu estou no Microsoft Teams com vocês, não estou no Instagram. Eu acho que se o Instagram tivesse uma versão para web de live, ia ser muito legal. Ia colocar até um filtro em vocês. Boa noite, William. Outra questão. Quem que é agora? É a Zildinei agora. Do Olímpio, Zildinei. O William vai também fazer cursinho da OAB com a gente, tá? Porque ele é assessor, mas ele vai passar na OAB também. Tem que deixar passar a aprovação. Zildinei, você pode ler o do Olímpio Noronha? Zildinei. Tchan. A Zildinei, ela foi lá pegar os cachorros, gente. Eu vou ver aqui, então. Eu vou ler, então, a pergunta. Na hora que ela chegar aqui, a gente passa para ela, tá? Ó, 973 do Código Civil. Quem vai, pode ser, folheia aí, Alice. 973 do Código Civil. Esse decreto aqui, eu não sei se tem no Vodmeco, hein? De 69. Mas vamos lá. A gente vai falar de novo aqui de empresário. Olímpio Noronha, servidor público militar ativo e concomitantemente exerce pessoalmente atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita na junta comercial. Olha, gente, isso é pegadinha típica de OAB, esse negócio da junta comercial. Se vocês não entenderam, a questão está reforçando. Não precisa ter inscrição na junta comercial para ser considerado empresário. Se ele atua pessoalmente, de forma organizada, visa lucro, né, etc. Vamos lá. A alternativa correta é a A. São válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa, quanto estranhas a essa atividade, e por elas, Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Alice, você abriu no 973? A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Beleza, lê a resposta inteira embaixo do exercício. Olímpio é um empresário irregular. Olímpio é um empresário irregular, porque não poderia exercer na sua atividade econômica diante da proibição incidente sobre os servidores públicos militares ativos. Artigo 22 do Decreto-Lei 667/1969. Isso, porém, não afasta sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações que contrair, sejam elas no exercício da empresa ou estranha a essa atividade.
Ou seja, a gente aprendeu várias coisas sobre servidor. Servidor é impedido de um monte de coisa no direito empresarial. Uma delas, militar, deve ser isso que está no artigo 22, é proibido que tenha empresa. Então, ele seria um empresário irregular. Só que tudo que ele adquirisse no CNPJ, mesmo irregular, ele teria responsabilidade ilimitada. São válidas tanto para obrigações assumidas no exercício da empresa, quanto estranhas à sua atividade, e por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Olha a B de bola, fala que anula as obrigações assumidas pelo Olímpio irregular. Não é porque ele está irregular, se ele agir de má fé com alguém aí que vai dar certo ou errado. Oi, professor, está testando aqui a live com os alunos da OAB. Entrou um mestre aqui agora, a gente vai parar a nossa aula aqui, vai travar o Instagram. C. São válidas apenas obrigações estranhas no exercício da empresa pelos quais o Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Isso aqui é a pegadinha, gente, da prova. Não é porque o empresário ele é irregular que ele não vai responder, ele vai responder de forma ilimitada por tudo aquilo, né, que ele adquirir na empresa. Isso aqui está claro para vocês? Sim, senhoritos? Senhoritas? Sim. Sim. Acredito que foi forma de prever, né, para não acontecer esse tipo de situação. Exatamente, é porque seria muito fácil, né, a lei, ela proteger o empresário irregular. Então, seria fácil ser empresário irregular e agir de má fé. Então, é por isso que o Código Civil, ele não permite. Vai responder. Ok? Ok. Todo mundo tomando água, se hidratando. Hashtag LoABQLute, Chocovid. Ó, essa daqui a gente vai ler essa última aqui, que essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho para a gente entender, mas vamos lá. Lê para nós, Alice, prestando atenção que a B de bola é a correta. E Miller, artigo 968 do Código Civil. 968 do Código Civil. Beleza. Começa aí, Alice, porque a Zildinei, cadê você, Zildinei? Você não fala comigo, Zildinei? Eu vou chorar, Zildinei. Eu tinha me ausentado. Olha que Deus tá vendo, tá? Vou contar os seus cachorros aí para ver se tá todo mundo aí. Você vai procurar eles. Tá bom. Tá. Então vou colocar a Zildinei para ler. Você pode ler a questão, então, Zildinei. Agora, Vanderlei de Assis pretende iniciar uma atividade empresarial na cidade de Novo Repartimento. Consulta um advogado para receber esclarecimentos sobre o registro de empresário e os efeitos dele decorrentes, informando que a receita bruta anual prevista para a atividade será inferior a R$60 mil. As informações prestadas abaixo estão corretas, à exceção de uma. Assinale ela. A alternativa que vai assinalar é a incorreta. A incorreta é B. Presta atenção nisso também enunciado. Vocês ficam lendo as questões e aí fica procurando até errada, sabe? Perde tempo. Confunde a cabeça isso. Então vai, pode ler. Ó, a alternativa A que você vai ler é correta. Então vamos prestar atenção e aprender com ela. Pode ler, Zildinei, por favor. No curso da atividade empresarial, Vanderlei de Assis vier a adquirir algum sócio, poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis e transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária. B. Em razão de sua receita bruta anual prevista, Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento como microempreendedor individual, MEI, devendo indicar no requerimento a firma individual com assinatura autógrafa. C. A inscrição de empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, embora obrigatória,
não é constitutiva para fins de sua caracterização, mas permite usufruir de prerrogativas legais concedidas aos empresários regulares. D. A inscrição do empresário obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos e quaisquer modificações nela ocorrentes serão averbadas à margem com as mesmas formalidades. Então, a alternativa que está incorreta é a B, o restante tudo certa. Lê a resposta para a gente aí, Miller, e alguém vai ler o 968, do parágrafo 3º do Código Civil, para a gente aprender, porque é muita informação de direito empresarial aqui agora, muita. A letra B, então, né? A alternativa B, ela está incorreta porque, em razão da sua receita bruta anual prevista, Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento como microempreendedor individual, MEI, devendo indicar no requerimento a firma individual com assinatura autógrafa. Você leu o que agora, o artigo? Não, eu li a alternativa B, né, senhora? Tá, ok. Lê a resposta, eu digo, embaixo do exercício. Não, está incorreta, devendo ser assinalada. Com a edição da Resolução 16/2009 do Comitê para a Gestão da Rede Nacional Simplificada do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, a inscrição do MEI passou a ser totalmente informatizada através do portal do empreendedor, sendo totalmente dispensado o uso de formulários em papel e a aposição de assinaturas autógrafas. Artigo 3º, inciso 5º da mencionada resolução. Cadê aqui? Tá. Oh, meu Deus, eu perdi aqui. Continua, você terminou, já leu só a B, você leu tudo. Lê tudo, lê toda ela. Tudo. A alternativa está correta, porque nos termos do artigo 968 do Código Civil, está previsto no parágrafo 3º. A alternativa C também está correta, porque a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis é obrigatória para que ele seja considerado um empresário regular e, com isso, goze de todos os direitos e prerrogativas legais. A ausência do registro, contudo, não desnatura a atividade empresária, que continua sujeita a institutos de direito empresarial, como a falência, por exemplo. A D também está correta nos termos do artigo 968 do Código Civil, parágrafo 1º e 2º. Então tá, vamos ler esse 968 de novo. Vocês perceberam o quanto que direito empresarial ele é técnico, né? Então é isso que vocês precisam entender na prática. Tem que estudar o que cai mais e é fácil. Eu estou passando com tudo para vocês sentirem, entre aspas, na pele, o que é estudar todas as questões. É muito mais fácil e inteligente estudar a ética, estudar direito do trabalho, que é fácil pra caramba, do que direito empresarial. A gente vai ler de novo, mas ele é aquele direito que você tem que pegar o direito material e desenhar as bolinhas, empresa, empresário, não sei o que, senão viram um sarará na cabeça. Vai ler o artigo 968 ali, inteirinho pra gente. Inscrição do empresário. Não vai ser só o parágrafo 3º, não, ele do começo ao fim. Lê ele do começo ao fim, porque a gente já falou muito. Não, é o 968, isso. Ele do começo até o parágrafo 3º, que é o que vai cair na questão. Isso. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimentos que contenham: inciso 1, o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, regime de bens. Inciso 2, a firma, com a respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada, com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvando o disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 123, 14 de dezembro de 2006. Inciso 3, o capital. Inciso 4, o objetivo e a sede da empresa. Parágrafo 1º. Com as indicações estabelecidas nesse artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público da Empresa Mercantil e obedecerá a número de ordem
contínuo para todos os empresários inscritos. Parágrafo 2º. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas qualquer modificação nela ocorrente. Parágrafo 3º. Caso venha admitir sócio, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observando no que couber o disposto no artigo 1113 e 1115 deste Código. Tá bom. Vamos lá. Resposta B está incorreta, devendo ser assinalada, segundo o Comitê para a Gestão Rede Nacional de Registro e Legalização de Empresas, a inscrição de e-mail passou a ser totalmente informatizada através do portal do empreendedor, sendo totalmente dispensado o uso de formulários de papel e assinatura. Então, ali está falando, pode solicitar amigo individual e assinatura autografada. E, na verdade, por que é errado é saber que está falando ali? Que desde que foi criado o MEI, é tudo online para poder regulamentar. Sim. Ali na questão está falando que ele tem que autenticar, tem que autenticar a firma individual, fazer requerimento, etc. e tal. Tudo é online agora no MEI. Por isso que essa está incorreta. Sim. Vocês entenderam? Sim. Por quê? Porque essa questão foi uma enxurrada de conteúdo diferente do direito administrativo, meu Deus. Do direito empresarial. O que eu faço? Vai estudando essas questões aos poucos, mas foca no que dá mais resultado, que são as mais fáceis. É só vocês sentirem o que é direito empresarial na prática. Que é bem técnica, é igual direito administrativo. E aí, gente, vocês aprenderam alguma coisa? Faz sentido nessa forma que a gente estuda, né? Sim, com certeza. Então, fera na bagaça aí. Semana que vem o plano continua, tá? Vou conversar depois ali com vocês. A gente vai estudando até a OAB voltar. Nem que a gente zere esse livro, gente. O importante é o quê? O que é, sei lá, 6 meses de estudo aí para o sonho de vocês? Não é nada. Eu ia encerrar, mas aí pediram para eu continuar, então acho que a gente continua do mesmo jeito. E a gente vai se ajudando aí. Eu não consigo atender mais que, tipo, vocês e outro mentorado, entendeu? Então eu vou ficar só com vocês e mais um aluno, 2 alunos que eu tenho por fora. Não vou ficar maluca. Cabeça. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar com as questões, seguindo o cronograma.